Você sabia que Portugal é considerado o país mais antigo da Europa, com fronteiras praticamente inalteradas desde o século XIII? Olá pessoal, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Geocuriosidades, o canal de curiosidades e lugares incríveis ao redor do mundo. Hoje vamos explorar a rica história, cultura e tradições de Portugal, um país que vai muito além do famoso bacalhau e de seus lindos azulejos. Prepare-se para uma viagem fascinante por esse encantador país europeu, onde vamos explorar desde a sua lendária Era dos Descobrimentos até a arte única da calçada portuguesa. Você vai se surpreender com 20 fatos fascinantes que vão te fazer ver Portugal com outros olhos e quem sabe até despertar a vontade de conhecer esse país incrível. Curiosidade 1. Localização. Portugal está estrategicamente localizado no extremo sudoeste da Europa, ocupando a maior parte da costa oeste da Península Ibérica. Essa posição geográfica privilegiada moldou a história e a cultura portuguesa, especialmente durante as eras das grandes navegações. O país faz fronteira com a Espanha a leste e a norte, enquanto é banhado pelo Oceano Atlântico, ao sul e a oeste. O ponto mais ocidental do continente europeu fica em um território português, no imponente Cabo da Roca, a apenas 4 km a oeste de Lisboa. Deste local é possível ter vistas panorâmicas deslumbrantes do oceano, além de trilhas para explorar a fauna e a flora local. A localização de Portugal também influencia seu clima ameno, com verões agradáveis e invernos suaves, tornando o país um destino atraente para turistas o ano todo. Sua posição no mapa foi fundamental para que os portugueses se lançassem às grandes navegações e estabelecessem um império ultramarino a partir do século XV. Curiosidade 2. Regiões autônomas. Além do território continental, Portugal possui duas regiões autônomas, os deslumbrantes arquipélagos de Madeira e dos Açores, verdadeiros paraísos no meio do Oceano Atlântico. O arquipélago de Madeira é composto por ilhas habitadas de Madeira e Porto Santo, além das desertas ilhas selvagens. A Ilha de Madeira é conhecida pela sua exuberante laurisilva, uma floresta indígena das eras pré-históricas e cobre cerca de 20% da ilha, contrastando com o lado mais turístico. Já Porto Santo é famosa por suas praias de areia dourada com propriedades terapêuticas. Os Açores, por sua vez, são compostos por 9 ilhas vulcânicas de rara beleza natural: São Miguel, Santa Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. Cada uma tem suas particularidades, desde lagos em crateras vulcânicas, passando por campos de chá e ananases, até observação de baleias e golfinhos. Curiosidade 3. A área territorial. Apesar de sua área total relativamente pequena de 92.090 km², Portugal está repleto de tesouros incríveis em cada pedacinho do seu território. Para se ter uma ideia, o país é cerca de 109 vezes menor que o Brasil, mas consegue reunir em seu limitado espaço geográfico uma impressionante diversidade de paisagens e atrações. No continente, há grandes formações de relevo, especialmente no norte, enquanto no centro predominam planaltos e pequenas planícies litorâneas. Já as regiões autônomas apresentam paisagens vulcânicas deslumbrantes, com montanhas, vales, lagos e caldeiras. Apesar de pequena extensão territorial, Portugal consegue acomodar belas praias, serras, rios, planícies e até mesmo uma porção de floresta subtropical laurisilva na Ilha de Madeira, conforme eu já abordei. As cidades portuguesas também encantam por sua arquitetura histórica bem preservada, com castelos, palácios, igrejas e bairros antigos de tirar o fôlego. Curiosidade 4. População. Portugal tem atualmente uma população de aproximadamente 10,6 milhões de habitantes. A maior parte da população está concentrada nas áreas urbanas, especialmente na região da capital, Lisboa, onde vivem cerca de 2,97 milhões de pessoas. A demografia portuguesa é marcada por algumas características interessantes. Uma delas é o envelhecimento populacional, resultado da alta expectativa de vida e das baixas taxas de natalidade no país.
Portugal tem uma das populações mais envelhecidas da Europa. Outra característica marcante é a imigração. Muitos jovens portugueses têm deixado o país em busca de melhores oportunidades de trabalho no exterior, especialmente em outros países europeus. Isso contribui para o envelhecimento e até a diminuição da população em algumas regiões. Curiosidade 5. Idioma. O idioma oficial de Portugal é o português. No entanto, os portugueses costumam brincar dizendo que nós brasileiros falamos brasileiro, em vez de português, o que mostra a relação especial entre os dois países que compartilham a mesma língua. Apesar de ser oficialmente o mesmo idioma, há diferenças significativas entre o português falado no Brasil e em Portugal, a começar pela sua pronúncia e também seu sotaque. Os portugueses tendem a falar de maneira mais rápida e com vogais menos abertas que os brasileiros. Eles também pronunciam claramente consoantes como L no final das palavras, como exemplo Portugal, enquanto nós brasileiros a omitimos. Há ainda muitas diferenças de vocabulário e expressões. Palavras comuns do Brasil podem ter outro significado ou simplesmente não serem utilizadas em Portugal e vice-versa. Por exemplo, rapariga significa moça em Portugal, mas no Brasil tem conotação pejorativa. Já comboio significa trem em terras lusitanas. Curiosidade 6. País mais antigo da Europa. Portugal é considerado o país mais antigo da Europa. Sua origem é do século XII, quando se tornou independente do reino de Leão e Castela. A história de Portugal como nação independente começou em 1139, após a Batalha de Ourique, quando Afonso Henriques foi proclamado rei. Desde então, as fronteiras de Portugal permaneceram praticamente inalteradas, sendo definitivamente estabelecidas no Tratado de Alcanizes, em 1297. Isso faz de Portugal o país com as fronteiras mais antigas da Europa. Ao longo dos séculos, Portugal passou por diferentes fases, desde a expansão marítima durante as eras dos descobrimentos nos séculos XV e XVI até períodos de declínio e perda do poder. No entanto, o país sempre manteve a independência e a identidade nacional portuguesa. Curiosidade 7. Livraria mais antiga do mundo. Portugal abriga a livraria mais antiga do mundo ainda em funcionamento, a Livraria Bertrand. Localizada no bairro de Chiado, em Lisboa, fundada em 1732 por Pedro Faury, a Livraria Bertrand tem quase 300 anos de idade. Inicialmente, a livraria vendia principalmente livros importados da França. Com o tempo, passou a comercializar também obras de autores portugueses e se tornou um ponto de encontro para intelectuais e escritores. Ao longo dos séculos, a Livraria Bertrand enfrentou diversos desafios, como o Grande Terremoto de Lisboa e um incêndio em 1755. Apesar das adversidades, a livraria sempre foi reconstruída e reaberta, mantendo-se em funcionamento até os dias de hoje. Não é incrível? Curiosidade 8. Maior produtor de cortiça. Portugal é o principal produtor e exportador de cortiça do mundo, sendo responsável por mais de 50% da produção global. O país produz anualmente cerca de 100 mil toneladas de cortiça, o que representa 54% da produção mundial. A cortiça é obtida da casca dos sobreiros, árvores típicas da região mediterrânea. Portugal possui a maior área de sombreiros do mundo, com cerca de 730 mil hectares, o que corresponde a 34% da área mundial. A extração da cortiça é um processo sustentável e ecologicamente correto. A casca dos sobreiros é retirada manualmente a cada 9 e 12 anos, sem prejudicar a árvore. Após a extração, a casca se regenera naturalmente, permitindo novas colheitas no futuro. E aí pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Se você está gostando, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com o seu amigo. Isso ajuda muito o crescimento do canal. E é claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Mas vamos continuar com o vídeo. Curiosidade 9. Pastel de Belém. O pastel de Belém é um dos doces mais famosos e tradicionais de Portugal. Sua origem é do século XIX, quando os monges do mosteiro de Jerônimos, em Lisboa, começaram a produzir esses pastéis para complementar sua renda. A receita original dos pastéis de Belém é um segredo bem guardado, passado de geração em geração.
Sabe-se que são feitos com massa folhada, crocante e recheados com creme à base de gemas, açúcar e leite, levemente queimado por cima. Após a extinção de ordens religiosas em Portugal, em 1834, a receita foi passada para um empreendedor local, que abriu a Fábrica dos Pastéis de Belém. Desde então, a fábrica produz diariamente milhares de pastéis frescos, seguindo a receita original. Curiosidade 10. Azulejos portugueses. Os azulejos são um dos elementos mais emblemáticos da cultura e da arte portuguesa. Esses ladrilhos de cerâmica vidrificada, decoradas com desenhos coloridos, estão presentes em fachadas de edifícios, igrejas, palácios, estações de metrôs e em outros espaços por todo o país. A tradição de azulejos em Portugal vem do século XIII, quando foram introduzidos pelos mouros. Inicialmente, os azulejos eram importados da Espanha e da Itália, mas logo os portugueses desenvolveram sua própria produção e estilo. Ao longo dos séculos, os azulejos portugueses passaram por diferentes fases e influências estéticas, desde os padrões geométricos mouriscos até as cenas figurativas de período barroco. Os azulejos eram usados não apenas como elementos decorativos, mas também para contar histórias, retratar eventos históricos e expressar valores religiosos e culturais. Curiosidade 11. Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, fundada em 1290 pelo rei Dom Dinis, é uma das universidades mais antigas do mundo e a mais antiga de Portugal. Ao longo de mais de 700 anos de história, a universidade desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento intelectual, cultural e científico do país. O campus histórico da Universidade de Coimbra, localizado no centro histórico da cidade, é uma verdadeira joia arquitetônica. Em 2013, a Unesco reconheceu a importância desse conjunto de edifícios, declarando o Patrimônio Mundial da Humanidade. Entre os destaques estão a imponente Biblioteca Joanina, um exemplo magnífico de estilo barroco português, com seus ricos detalhes em talha dourada e estantes repletas de livros antigos. A Torre da Universidade, um símbolo da instituição, e a Capela de São Miguel, uma bela igreja gótica do século XVI. Ao longo dos séculos, a Universidade de Coimbra atraiu estudantes e professores de toda a Europa, que vinham estudar e ensinar áreas de teologia, direito, medicina e filosofia. A universidade foi palco de importantes descobertas científicas e berço de grandes nomes da cultura portuguesa, como o poeta Luís de Camões e o estadista Marquês de Pombal. Curiosidade 12. Vasco da Gama. Vasco da Gama foi um navegador português que entrou para a história como o primeiro europeu a chegar à Índia por mar, abrindo caminho para o comércio direto entre a Europa e a Ásia. Sua expedição, realizada em 1497 e 1499, foi um marco na era dos descobrimentos e mudou para sempre as relações comerciais e culturais entre o Ocidente e o Oriente. Partindo de Lisboa, com uma frota de 4 navios, Vasco da Gama contornou o sul da África, enfrentando tempestades, motins e doenças ao longo do caminho. Após mais de um ano de viagem, ele finalmente chegou a Calicut, na costa oeste da Índia, em maio de 1498. Lá, ele estabeleceu os primeiros contatos com os governantes locais e adquiriu amostras de especiarias valiosas, como pimenta e canela. A viagem de volta foi ainda mais desafiadora, com apenas 2 navios retornando a Lisboa em 1499. Apesar das perdas humanas e materiais, a expedição foi um sucesso retumbante. Vasco da Gama provou que era possível chegar à Índia navegando ao redor da África, quebrando o monopólio dos comerciantes árabes e venezianos que controlavam as rotas terrestres. Curiosidade 13. O Galo de Barcelos. O Galo de Barcelos é um dos símbolos mais reconhecidos de Portugal. Originário da cidade de Barcelos, no norte do país, esse colorido galo de cerâmica está associado a uma famosa lenda medieval que ressalta a importância da justiça e da fé. Conta a lenda que certa vez um peregrino galego foi acusado injustamente de roubo em Barcelos e condenado à forca. Antes de ser executado, ele pediu para ser levado à presença do juiz que o havia sentenciado.
Ao chegar à casa do magistrado, o peregrino apontou para um galo assado que estava sendo servido na mesa e declarou: "É tão certo ou tão inocente, como certo é esse galo cantar quando me enforcarem." O juiz ignorou suas palavras e o peregrino foi enforcado. Porém, naquele momento, o galo assado levantou-se na mesa e cantou, provando a inocência do condenado. O juiz correu até a forca e encontrou o peregrino ainda vivo, pois o nó da corda estava frouxo. O homem foi imediatamente solto e a notícia do milagre se espalhou pela cidade. A partir dessa lenda, o galo de Barcelos se tornou um símbolo de sorte, justiça e fé. Artesãos locais passaram a produzir figuras coloridas do galo em cerâmica, geralmente com uma crista exuberante, penas detalhadas e cores vibrantes, igual você vê na imagem. Essas peças de artesanato se tornaram populares em todo o país, sendo vendidas como souvenirs e amuletos de boa sorte. Curiosidade 14. Fado. O fado é um gênero musical tradicional português. Conhecido pelas suas melodias melancólicas, letras emotivas e interpretações apaixonadas, nascido nos bairros populares de Lisboa no início do século XIX, o fado se tornou um símbolo da cultura e da identidade portuguesa, capturando a essência da alma lusitana. As origens exatas do fado são incertas, mas acredita-se que tenha sido influenciado por diversos estilos musicais, como as cantigas de amor medievais e as modinhas brasileiras e os ritmos africanos trazidos pelos escravos. O fado surgiu como uma música de marginalizados e dos pobres, expressando temas como o amor, a saudade, a tristeza e o destino. Tradicionalmente, o fado é executado por um cantor solista, conhecido como fadista, acompanhado por uma guitarra portuguesa, um instrumento de corda semelhante a uma citara e uma viola clássica. Os fadistas, vestidos de preto, cantam com emoção e intensidade, transmitindo sentimentos profundos expressos nas letras. Alguns dos fadistas mais famosos incluem Amália Rodrigues, considerada a rainha do fado, Carlos do Carmo e Marisa. Curiosidade 15. Bolo rei. O bolo rei é um bolo típico de Portugal, tradicionalmente consumido durante a época natalina. Essa iguaria festiva tem uma história interessante e está associada a diversas tradições e simbolismos. A origem do bolo rei surgiu no século XIX, quando a tradição foi trazida da França para Portugal. O bolo é uma adaptação portuguesa do gâteau de roi, bolo dos reis, eu acho que é assim que pronuncia, né? Que era servido nas festas de Epifania para celebrar a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. Com o tempo, o bolo rei se tornou um elemento central das celebrações natalinas em Portugal. O bolo rei tem uma forma redonda, lembrando uma coroa, e é decorado com frutas cristalizadas e nozes, que representam as joias preciosas das coroas dos reis. A massa é feita com farinha, açúcar, manteiga, ovos e leite, resultando em um bolo macio e aromático. Uma das características marcantes do bolo rei é a presença de uma fava seca escondida em seu interior. Curiosidade 16. Calçada portuguesa. A calçada portuguesa é um tipo de pavimento decorativo que se tornou um símbolo da cultura e da arte portuguesa. Esse estilo único de calçamento pode ser encontrado em muitas cidades de Portugal, enfeitando ruas, praças e passeios com padrões geométricos e figurativos. A história da calçada portuguesa vem do século XIX, quando o tenente-general Eusébio Furtado, governador de armas do castelo de São Jorge, decidiu pavimentar o pátio de castelo com pequenas pedras de calcários e basalto, criando um padrão em zigue-zague. Essa técnica, inspirada nos mosaicos romanos, logo se espalhou por Lisboa e outras cidades portuguesas. A calçada portuguesa é feita com pequenos cubos de pedra, geralmente de calcário branco e basalto preto, cuidadosamente talhados e encaixados à mão para formar desenhos elaborados. Os padrões podem ser geométricos, como ondas, estrelas e rosetas, ou até figurativos retratando animais, flores, brasões e cenas históricas. Curiosidade 17. Castelo de Guimarães. O Castelo de Guimarães, localizado na cidade de Guimarães, no norte de Portugal, é considerado o berço da nação portuguesa. Esse imponente castelo medieval foi construído no século X para proteger o mosteiro de Santa Maria,
e a população local contra vikings e mouros. Mas o que torna o Castelo de Guimarães tão especial é o seu papel na história da fundação de Portugal. Foi nesse castelo que nasceu, em 1109 ou 1111, Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Afonso Henriques foi responsável por estabelecer a independência do condado portucalense do Reino de Leão e por expandir o território português durante seu reinado. O Castelo de Guimarães foi palco de importantes batalhas e eventos históricos ao longo dos séculos. Durante a Revolução de 1383 até 1385, o castelo foi ocupado por tropas de Dom João I, mestre de Avis, que se tornou o rei de Portugal, após vencer a Batalha de Aljubarrota contra os castelhanos. Curiosidade 18. Vinho do Porto. O vinho do Porto é um famoso vinho fortificado produzido exclusivamente na região do Douro, no norte de Portugal. Conhecido pelo seu sabor doce, o vinho do Porto é apreciado em todo o mundo e considerado uma das bebidas mais icônicas de Portugal. A história do vinho do Porto começou no século XVII, quando os comerciantes ingleses começaram a adicionar aguardente vínica aos vinhos da região do Douro para evitar que estragassem durante o transporte. Essa prática deu origem ao processo de fortificação, que interrompe a fermentação e preserva o açúcar natural das uvas, resultando em um vinho mais doce e alcoólico. A produção do vinho do Porto é rigorosamente regulamentada. Apenas as uvas cultivadas na região do Douro, que abrangem cerca de 250 mil hectares, podem ser utilizadas. As principais castas são Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão. Curiosidade 19. Cabo da Roca. O Cabo da Roca é o ponto mais ocidental do continente europeu, localizado na costa portuguesa, a cerca de 40 quilômetros a oeste de Lisboa, com suas falésias escarpadas que erguem cerca de 140 metros acima do Oceano Atlântico. O Cabo da Roca oferece vistas deslumbrantes e uma sensação de estar no fim do mundo. Esse lugar imponente tem um significado histórico e simbólico para Portugal. Durante a Era dos Descobrimentos, o Cabo da Roca era o último pedaço da terra avistado pelos navegadores portugueses, que partiam em suas expedições rumo ao desconhecido. Muitos acreditavam que ali terminava o mundo, antes de serem lançados à sua vastidão no oceano. O Cabo da Roca também marca a divisão entre as costas norte e oeste de Portugal, onde as águas frias do Atlântico Norte encontram as correntes mais quentes vindas do sul. Essa mistura cria um ecossistema único, com uma grande diversidade de flora e fauna marinha. Curiosidade 20. Bacalhau. O bacalhau é, sem dúvida, o ingrediente mais presente na culinária portuguesa. Esse peixe salgado e seco é tão amado e versátil que se diz haver uma receita de bacalhau para cada dia do ano em Portugal. A história do bacalhau em Portugal vem do século XV, quando os navegadores portugueses começaram a pescar nas águas frias do Atlântico Norte, especialmente na Terra Nova, no Canadá. O processo de salga e secagem permitia conservar o peixe por longos períodos, o que era crucial durante as longas viagens marítimas em uma época sem refrigeração. Ao longo dos séculos, o bacalhau se tornou um alimento básico na dieta portuguesa, especialmente durante os períodos da abstinência religiosa, como a quaresma, quando o consumo de carne é proibido. Hoje, o bacalhau é apreciado o ano todo e está presente em ocasiões especiais, como na ceia de Natal e as festas de Páscoa. E aí, você que está assistindo esse vídeo, qual é a curiosidade sobre Portugal que mais te surpreendeu? Eu tenho certeza que alguma coisa ficou de fora, né? Muita informação. Mas deixa seu comentário para saber qual o fato interessante que mais chamou sua atenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as 20 curiosidades fascinantes sobre Portugal. Esse país é verdadeiramente um lugar incrível, pessoal, com uma combinação única de história, cultura e belezas naturais. Se você tiver a oportunidade, não deixe de visitar Portugal, experimentar tudo que ele tem a oferecer, desde a sua deliciosa gastronomia até as suas charmosas ruas. E não se esqueça de conferir os outros vídeos do nosso canal sobre as curiosidades dos outros países. Está aparecendo aí para você. E obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.